A chuva batia forte nas vidraças do Bela Vita, um dos restaurantes mais sofisticados de São Paulo. Era sábado à noite, e o salão principal fervilhava com o burburinho de conversas elegantes, talheres tocando porcelana fina e risos contidos. Homens de terno italiano e mulheres com vestidos de grife ocupavam as mesas, enquanto garçons deslizavam pelo ambiente com bandejas prateadas equilibradas perfeitamente. Na entrada principal, Rafael Mendes observava tudo aquilo com os braços cruzados. Aos 53 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e olhos que pareciam avaliar cada detalhe, ele era o dono daquele império gastronômico. Tinha construído o Bela Vita do zero, transformando um pequeno boteco em Pinheiros naquele templo da alta gastronomia. Suas mãos calejadas do passado agora seguravam taças de cristal com a mesma firmeza com que um dia seguraram cabos de vassoura. A porta giratória se moveu, e uma rajada de vento frio entrou junto com ela. Rafael virou o rosto instintivamente. O que ele viu o fez franzir o senho. Um garoto entrou cambaleando, completamente encharcado. Não devia ter mais que 16 anos. A camiseta branca grudada no corpo magricelo deixava ver as costelas salientes. As calças jeans rasgadas nos joelhos pingavam água suja no mármore polido. Mas o que mais chamava a atenção eram os pés descalços, machucados e sujos de lama, deixando marcas úmidas a cada passo hesitante. O maitre Gustavo, um homem esguio de bigode fino, aproximou-se rapidamente com uma expressão de horror mal disfarçada. "Senhor, o senhor não pode entrar aqui nessas condições", disse ele, estendendo a mão como se fosse barrar a passagem de um cachorro vadio. "Este é um estabelecimento de primeira categoria, há normas de vestimenta." O garoto olhou para ele com olhos fundos, vidrados. Água escorria do cabelo preto grudado na testa. Ele abriu a boca, mas apenas um sussurro rouco saiu. "Por favor, eu só preciso..." "Precisa sair", Gustavo o interrompeu, fazendo um gesto para o segurança na porta. "Imediatamente, antes que cause mais constrangimento." Algumas cabeças já haviam se virado nas mesas próximas. Uma mulher de cabelos loiros platinados levou a mão ao peito, como se a simples presença do garoto pudesse contaminar o ar. Um homem de óculos dourados cochichou algo no ouvido da esposa, e ambos riram baixinho, olhando na direção da entrada. O garoto deu mais um passo cambaleante para dentro. Suas pernas tremiam visivelmente. Eu estava na rua e vi as luzes." Ele engoliu seco, a voz falhando. "Minha irmã, ela precisa de ajuda. Eu preciso de um telefone. Ou..." "Escute aqui, rapaz", Gustavo disse, já perdendo a paciência refinada. "Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas não vai funcionar aqui. Vá pedir ajuda em outro lugar. Uma delegacia, talvez." O segurança, um homem grande de terno preto apertado, começou a se aproximar com passos pesados. O garoto viu e recuou instintivamente, mas seus pés descalços escorregaram no chão molhado. Ele caiu de joelhos com um baque surdo. Um silêncio constrangido tomou conta da entrada. Alguns clientes agora observavam abertamente a cena, como se fosse um entretenimento inesperado entre os pratos. "Patético", murmurou um homem de gravata vermelha na mesa ao lado. "A cidade está cheia dessa gente. Não dá nem para jantar em paz." Foi quando a voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. "Senta aqui mesmo sem sapatos." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para o dono do restaurante. Gustavo congelou no lugar, a boca entreaberta. O segurança parou a meio passo. O garoto no chão ergueu a cabeça lentamente, os olhos arregalados de confusão e medo. Rafael caminhou com passos firmes até a entrada. Seus sapatos italianos ressoavam no mármore. Quando chegou perto do garoto, ele se abaixou, ignorando completamente a poça de água que mancharia sua calça de alfaiataria. "Você consegue se levantar, filho?" perguntou Rafael, e havia algo na voz dele que não admitia recusa. Não era pena, era respeito. O garoto assentiu fracamente. Rafael estendeu a mão e, depois de um momento de hesitação, o garoto a segurou.
Os dedos dele estavam gelados como gelo. Rafael o puxou para cima com força surpreendente para alguém de sua idade. Gustavo, Rafael disse sem tirar os olhos do garoto. Prepare a mesa 23. Senhor Mendes, com todo respeito, Gustavo começou, a voz trêmula. A mesa 23 está reservada para o senhor Almeida e sua família. Eles chegam em 20 minutos e... Então ligue para eles e remarque. Rafael o interrompeu. Diga que tivemos um imprevisto. A mesa 23 é a melhor do restaurante e é onde este jovem vai sentar. Gustavo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Ao redor, os sussurros aumentaram de volume. A mulher de cabelos platinados deixou escapar um som de indignação. O homem de gravata vermelha chamou o garçom com um estalar de dedos impaciente. Senhor Mendes, isso é completamente irregular. Gustavo insistiu, a voz baixa, mas urgente. Os outros clientes, o código de vestimenta, a reputação do estabelecimento. Rafael finalmente virou-se para o maitre. Seus olhos escuros tinham uma intensidade que fez Gustavo dar um passo para trás. A reputação deste estabelecimento, Rafael disse, cada palavra pronunciada com clareza cortante. Foi construída por mim, e eu decido o que a mantém de pé. Agora faça o que eu mandei. Gustavo engoliu seco e assentiu rapidamente, afastando-se com passos apressados. O segurança recuou para seu posto, claramente confuso sobre o que deveria fazer. Rafael colocou a mão firme nas costas do garoto e o guiou pelo salão. Cada passo que davam ecoava no silêncio tenso. Os clientes pararam de comer. Garfos ficaram suspensos no ar. Conversas morreram no meio das frases. Todos observavam aquela cena surreal. O respeitado dono do Bela Vita conduzindo um garoto descalço, encharcado e sujo pelo meio do restaurante mais elegante de São Paulo. Os pés machucados do garoto deixavam marcas de água e lama no tapete persa importado que custara uma fortuna. Cada pegada era como uma afronta visual aos presentes. Uma senhora idosa de colar de pérolas levou o guardanapo de linho à boca, como se fosse vomitar. Um grupo de executivos numa mesa grande trocou olhares incrédulos. Isso é um absurdo, murmurou a mulher de cabelos platinados para o marido, mais alto o suficiente para ser ouvida. Pagamos R$ 200 por pessoa para jantar aqui, não para dividir o ambiente com... Isso. Rafael parou no meio do caminho. Virou-se lentamente na direção da mulher. O silêncio ficou ainda mais denso, se é que isso era possível. A mulher sustentou o olhar dele por 3 segundos antes de desviar os olhos para o prato. Continue andando, filho, Rafael disse ao garoto, a voz surpreendentemente gentil. Está quase lá. A mesa 23 ficava no centro do salão, sob um lustre de cristal importado da Itália. Era a mesa mais visível, a mais cobiçada. Empresários faziam reservas com meses de antecedência só para sentar ali. E agora estava sendo preparada às pressas por 2 garçons nervosos que trocavam a toalha de mesa pela 3ª vez, como se quisessem garantir que estava perfeita. Rafael puxou a cadeira pesada de madeira nobre e fez um gesto para o garoto sentar. O jovem hesitou, olhando para a própria roupa encharcada, para os pés sujos, para o ambiente luxuoso ao redor. Eu vou sujar tudo, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Toalhas se lavam, cadeiras se limpam, Rafael respondeu. Senta. O garoto se deixou cair na cadeira com cuidado, como se ela fosse quebrar sob seu peso. Seus olhos percorriam o salão com uma mistura de medo e fascínio. Nunca tinha estado num lugar assim. Provavelmente nunca tinha imaginado que lugares assim existiam de verdade, fora de filmes e novelas. Rafael sentou-se na cadeira em frente. Um garçom aproximou-se com um copo de água, as mãos tremendo ligeiramente. Colocou o copo na frente do garoto e recuou rapidamente. O jovem pegou o copo com as 2 mãos, como uma criança. Bebeu metade num gole só, depois parou, ofegante. Gotas de água escorreram pelo queixo. Ele limpou com as costas da mão suja. Qual é o seu nome? Rafael perguntou. O garoto baixou o copo, os olhos fixos na toalha branca imaculada. Lucas,
Ele respondeu. Lucas da Silva. Quantos anos você tem, Lucas? 16. Faço 17 mês que vem. Rafael assentiu. Observou o rosto do garoto com atenção. Havia hematomas antigos, amarelados na maçã do rosto esquerdo. Um corte recente no lábio inferior ainda não tinha cicatrizado completamente. As unhas estavam roídas até a carne. Você disse que sua irmã precisa de ajuda, Rafael continuou. Onde ela está? Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele tentou segurá-las, apertando os lábios com força, mas não conseguiu. Uma lágrima desceu pelo rosto sujo, deixando um rastro limpo na pele. Ela está na ponte, Lucas disse, a voz engasgada. A ponte do Jaguaré. Eu deixei ela lá com minha mochila. Ela tem só 8 anos e está com febre alta. Eu tentei levar ela para o hospital, mas eles disseram que sem documento não podiam atender. Eu vi as luzes daqui e pensei que alguém pudesse emprestar um telefone ou... Sua voz falhou completamente. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Na mesa ao lado, o homem de gravata vermelha soltou um som de escárnio. Claro, sempre tem uma história de dar pena. Ele comentou para os amigos. É o truque mais velho do mundo. Próximo passo é pedir dinheiro. Rafael não tirou os olhos de Lucas. Havia algo na forma como o garoto chorava que não deixava dúvidas. Não era encenação. Era o choro de quem estava no limite, de quem não tinha mais nada a perder. Gustavo, Rafael chamou, erguendo a voz. O maitre apareceu imediatamente ao lado da mesa. Ligue para o Dr. Carvalho. Diga que é urgente. E mande o Rogério buscar a irmã deste jovem na ponte do Jaguaré. Agora. Gustavo piscou várias vezes, como se precisasse processar a ordem que acabara de ouvir. Ao redor, os murmúrios aumentaram de volume. A indignação pairava no ar como fumaça densa. Senhor Mendes, Gustavo começou, a voz baixa e urgente, inclinando-se ligeiramente. O Dr. Carvalho é o médico particular do senhor. E o Rogério é seu motorista pessoal. O senhor tem certeza de que... Tenho certeza de que você deveria estar fazendo o que eu mandei em vez de questionar. Rafael o interrompeu, o tom calmo, mas inflexível. A cada segundo que passa, uma criança de 8 anos está sozinha, com febre, debaixo de uma ponte. Então sugiro que você se apresse. Gustavo assentiu rigidamente e saiu com passos rápidos, já discando no celular. Lucas ergueu o rosto das mãos, os olhos vermelhos e inchados fixos em Rafael, com uma mistura de descrença e esperança desesperada. O senhor vai mesmo ajudar? Lucas perguntou, a voz trêmula. De verdade? Porque se for algum tipo de brincadeira, eu prefiro que me diga agora. Eu aguento, mas minha irmã... Não é brincadeira, Rafael disse com firmeza. Seu irmã vai ser buscada e cuidada. Você tem minha palavra. Lucas soltou um soluço e cobriu a boca com a mão, tentando conter a emoção. Seus ombros tremiam violentamente. Rafael fez um gesto para um garçom que observava a cena a poucos metros de distância. Traga uma sopa quente, a de legumes com macarrão, e pão de alho, Rafael ordenou. O garçom acenou e desapareceu na direção da cozinha. Na mesa da mulher de cabelos platinados, a conversa não era mais sussurrada. Ela falava alto, claramente querendo ser ouvida. Isso é inadmissível, Maurício. Ela dizia ao marido, gesticulando com o garfo. Nós viemos aqui para uma noite agradável, não para assistir a um espetáculo de caridade. Se eu quisesse ver gente de rua, ficaria em casa assistindo ao jornal. O marido, um homem gordo de rosto vermelho, concordou com a cabeça enquanto mastigava um pedaço grande de carne. Vou fazer questão de deixar minha avaliação no TripAdvisor. Ele acrescentou, limpando a boca com o guardanapo. 1 estrela. Isso aqui virou um circo. Rafael ouviu cada palavra. Sua mandíbula se contraiu, mas ele não desviou a atenção de Lucas. O garoto também tinha ouvido e encolheu-se na cadeira como se quisesse desaparecer. Eu sabia que não devia ter entrado, Lucas murmurou, olhando para as próprias mãos.
Eu estava tão desesperado. Não sabia mais o que fazer. Minha irmã está doente faz 3 dias e eu não tenho dinheiro para nada. A gente tá na rua faz 2 semanas, desde que minha mãe... Ele parou, mordendo o lábio inferior com força. Sangue fresco misturou-se com o corte antigo. Desde que sua mãe o quê? Rafael perguntou gentilmente. Lucas respirou fundo, tremendo. Desde que ela morreu, ele disse, a voz quebrando na última palavra. Overdose. A polícia veio, pegou o corpo e o dono da pensão nos jogou na rua no mesmo dia. Disse que não ia manter 2 crianças sem ninguém para pagar. Tentei ir para abrigo, mas disseram que não tinha vaga, que a gente tinha que esperar. Já faz 2 semanas que a gente está esperando. O garçom voltou carregando uma tigela fumegante de sopa e um prato com vários pedaços de pão de alho. Colocou tudo na frente de Lucas com movimentos cuidadosos, como se estivesse lidando com porcelana frágil. O aroma rico encheu o ar. Lucas olhou para a comida como se fosse uma miragem. Suas mãos se moveram em direção à colher, mas pararam no meio do caminho. Ele olhou para Rafael, os olhos cheios de uma gratidão dolorosa de ver. Pode comer, Rafael disse. Devagar. Seu estômago provavelmente não está acostumado com comida quente. Lucas pegou a colher com as 2 mãos trêmulas e levou à boca. Assim que o líquido quente tocou sua língua, seus olhos se fecharam. Ele engoliu e deixou escapar um som que era meio soluço, meio suspiro. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enquanto ele tomava outra colherada, e outra, como se tivesse medo de que alguém fosse tirar a tigela dele a qualquer momento. Meu Deus, isso é patético, a mulher de cabelos platinados disse, mais alto ainda. Olhem só, comendo que nem um animal. Isso é o que acontece quando se mistura classes. Vira um zoológico. O marido riu, um som grave e desagradável. Outros clientes nas mesas próximas começaram a fazer comentários entre si, alguns balançando a cabeça em reprovação. Um casal levantou-se e foi até o caixa, claramente insatisfeito e decidido a ir embora. Rafael continuou sentado, observando Lucas comer, mas algo em sua postura mudou. Seus ombros ficaram mais rígidos. Suas mãos, antes relaxadas sobre a mesa, agora estavam fechadas em punhos. E então, lentamente, ele se levantou. Rafael ficou de pé ao lado da mesa, imóvel como uma estátua. O barulho no restaurante não cessou imediatamente, mas foi diminuindo aos poucos, como uma onda que se retira da praia. Primeiro os garçons pararam de se mover. Depois as conversas foram morrendo, mesa por mesa, até que o único som era o da colher de Lucas tocando suavemente a tigela de porcelana. O garoto percebeu a mudança e parou de comer, a colher suspensa no ar. Ele olhou para Rafael, depois para o salão ao redor, sentindo a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. Rafael caminhou devagar até o centro do salão. Seus passos ecoavam no silêncio absoluto. Ele parou sob o lustre de cristal, virou-se lentamente e deixou o olhar percorrer cada mesa, cada rosto, cada par de olhos que evitava o dele. Há 28 anos, Rafael começou, a voz clara e controlada. Eu cheguei em São Paulo com 17 anos. A mesma idade que este garoto aqui vai fazer mês que vem. Ninguém se mexeu. A mulher de cabelos platinados tinha o garfo congelado no ar. O homem de gravata vermelha parou de mastigar. Eu vinha do interior de Minas Gerais. Meu pai tinha morrido na lavoura. Minha mãe não conseguia alimentar 6 filhos sozinha. Então me mandou para cá com uma mala de papelão e R$ 50 no bolso. Disse que eu era o mais velho, que tinha que me virar. Rafael pausou. Suas mãos estavam nas costas, a postura ereta, mas havia algo vulnerável em sua voz agora. Cheguei na rodoviária do Tietê às 5 da manhã. Estava frio. Eu tinha uma camisa fina, uma calça velha e um par de chinelos de borracha que eu tinha ganhado do vizinho. Nem sapato eu tinha. Andei pela cidade o dia inteiro procurando trabalho. Ninguém me dava nem atenção. Eu era magro, sujo, parecia um mendigo. E era de certa forma. Lucas tinha largado a colher completamente agora. Seus olhos estavam fixos em Rafael, arregalados.
À noite, eu estava com tanta fome que a vista escureceu. Passei em frente a uma padaria aqui em Pinheiros. O dono estava fechando. Pedi um pão, qualquer coisa. Ele me olhou de cima a baixo e disse: "Sai daqui, pivete. Não quero sua laia na minha porta." Me empurrou. Eu caí na calçada. A voz de Rafael ficou mais baixa, mas de alguma forma ainda preenchia todo o salão. Um homem que passava viu a cena. Ele estava de terno, gravata, sapato brilhando. Parecia importante. Pensei que ia apenas passar reto, mas ele parou. Estendeu a mão e me ajudou a levantar. Me levou até um restaurante pequeno ali perto. Mandou o garçom trazer comida. Eu comi chorando, igualzinho este garoto está fazendo agora. Rafael virou-se para olhar diretamente para a mulher de cabelos platinados. Ela desviou o olhar imediatamente, o rosto ficando vermelho. Aquele homem se chamava Seu Alberto. Ele era dono de uma lanchonete na Vila Madalena. Me deu emprego lavando pratos. Me deixou dormir no depósito até eu juntar dinheiro para alugar um quarto. Me ensinou tudo sobre comida, sobre negócios, sobre dignidade. Trabalhei com ele por 10 anos. Quando ele morreu, me deixou a lanchonete no testamento. Eu transformei aquela lanchonete neste restaurante que vocês estão vendo. Ele abriu os braços, abarcando todo o salão luxuoso. Tudo isso aqui foi construído por um garoto descalço que ninguém quis ajudar. Por alguém que as pessoas atravessavam a rua para não passar perto. Por alguém que vocês olhariam hoje com o mesmo nojo que estão olhando para este jovem aqui. O silêncio era ensurdecedor. Alguns clientes olhavam para os pratos. Outros mexiam nos guardanapos nervosamente. A mulher de cabelos platinados tinha lágrimas nos cantos dos olhos, mas seu rosto estava duro, orgulhoso demais para deixá-las cair. Seu Alberto me disse uma coisa que nunca esqueci. Rafael continuou. Ele disse: "Rafael, a diferença entre você e aquele homem de terno ali na outra mesa não é o dinheiro. É que você passou fome. Você sabe o que é não ter nada. E quando você tiver alguma coisa na vida, não vai esquecer de onde veio. Não vai tratar os outros como lixo só porque eles não têm sapato nos pés." Rafael caminhou de volta para a mesa onde Lucas estava sentado. Colocou a mão no ombro do garoto. "Este jovem aqui não está pedindo esmola. Não está tentando roubar ninguém. Ele está desesperado porque sua irmã pequena está doente e sozinha. Ele entrou aqui pedindo ajuda. E a única coisa que encontrou foi desprezo." Ele olhou ao redor do salão novamente, seu olhar parando em cada rosto. "Então agora eu pergunto a todos vocês. O que é que faz alguém merecer dignidade? O preço do sapato? O tecido da roupa? A conta bancária? Porque se for isso, então este lugar aqui não vale nada. Não passa de um circo de vaidades onde pessoas vazias pagam caro para se sentir melhores que os outros." O silêncio que se seguiu às palavras de Rafael era tão profundo que se podia ouvir a respiração pesada de alguns clientes. Ninguém ousava se mexer. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele salão luxuoso, congelando cada pessoa em sua própria vergonha ou indignação. A mulher de cabelos platinados foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela empurrou a cadeira para trás com um ruído estridente, levantando-se bruscamente. Seu rosto estava vermelho de raiva, não de constrangimento. "Que absurdo!" ela exclamou, a voz estridente ecoando pelas paredes. "Eu não vim aqui para ser humilhada e receber lição de moral. Nós pagamos muito bem para jantar aqui, e isso não nos dá direito de ser tratados dessa forma. Maurício, vamos embora!" O marido levantou-se também, mas com menos convicção. Ele evitava olhar para Rafael, ocupado demais pegando a carteira e fazendo sinais frenéticos para o garçom trazer a conta. "A senhora está absolutamente certa", Rafael disse, a voz calma mas firme. "Não tem obrigação nenhuma de ficar. A porta está ali. Mas deixe-me ser claro. Não é a senhora que está sendo humilhada aqui. Humilhação é o que a senhora tentou fazer com este garoto desde o momento em que ele entrou." A mulher abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Ela agarrou a bolsa de grife com força, virou-se e marchou em direção à saída, os saltos altos batendo no chão como martelos. O marido a seguiu, murmurando desculpas para ninguém em particular.
Quando a porta se fechou atrás deles, foi como se uma represa tivesse se rompido. Outros clientes começaram a se mexer. Um casal de meia-idade levantou-se e também seguiu para a saída, balançando a cabeça em reprovação. O homem de gravata vermelha chamou o garçom com um estalar de dedos impaciente, claramente pronto para ir embora também. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma mulher jovem, sentada sozinha numa mesa perto da janela, começou a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Ela tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado durante todo o discurso de Rafael. Seu aplauso ecoou pelo salão como um trovão solitário. Um homem mais velho, de cabelos brancos e óculos de armação grossa, juntou-se a ela. Depois uma família inteira numa mesa grande. Um por um, mais da metade dos clientes do restaurante começaram a aplaudir. Alguns se levantaram. O som cresceu, enchendo o salão, reverberando nas paredes. Lucas olhava ao redor, completamente perdido, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas algo profundo dentro dele reconhecia aquele momento como um divisor de águas. O homem de gravata vermelha ficou parado no meio do caminho para a saída, olhando ao redor com uma expressão de desconforto. Ele hesitou. Depois voltou lentamente para sua mesa e sentou-se, o rosto pálido. Rafael acenou com a cabeça, agradecendo silenciosamente, e voltou a se sentar em frente a Lucas. O aplauso foi diminuindo aos poucos até cessar completamente. As conversas recomeçaram, mas agora eram diferentes, mais suaves, mais respeitosas. Termina de comer, Rafael disse a Lucas, empurrando gentilmente a tigela na direção dele. Sua sopa está esfriando. Lucas pegou a colher com as mãos trêmulas e voltou a comer, mas agora mais devagar, saboreando cada gota. Entre uma colherada e outra, ele olhava para Rafael como se estivesse vendo um santo, ou um anjo, ou algum tipo de milagre que ele não conseguia compreender completamente. Gustavo apareceu ao lado da mesa, o celular na mão. Sua postura era diferente agora. Havia respeito genuíno em seus olhos quando olhou para Lucas, não mais aquele desdém disfarçado de antes. Senhor Mendes, ele disse a voz baixa, o Rogério já está a caminho da ponte do Jaguaré. Deve chegar lá em 15 minutos. E o Dr. Carvalho está vindo para cá. Disse que traz o kit médico completo. Ótimo. Rafael assentiu. Prepare o escritório privado no segundo andar. Vamos precisar de um lugar tranquilo para o médico examinar a menina quando ela chegar. Já está sendo providenciado, senhor. Gustavo respondeu. Ele hesitou por um momento, depois acrescentou. E, senhor Mendes, o que o senhor disse ali foi importante. Obrigado. Rafael apenas acenou com a cabeça. Gustavo se afastou rapidamente, mas havia um peso diferente em seus ombros agora, como se uma lição tivesse sido aprendida. Lucas terminou a sopa e olhou para a tigela vazia com uma expressão de perda, como se não quisesse que aquele momento acabasse. Rafael fez um sinal para o garçom. Traga o prato principal. O filé com molho madeira e os legumes grelhados. Porção dupla. Senhor. Lucas sussurrou, a voz engasgada. Eu nunca vou conseguir pagar por tudo isso. Eu não tenho nada. Eu nem sei quando vou ter alguma coisa de novo. Rafael se inclinou para a frente, os olhos fixos nos olhos assustados do garoto. Você não me deve nada, Lucas. Absolutamente nada. Mas um dia, quando você tiver alguma coisa na vida, quando estiver de pé de novo, faça por alguém o que estou fazendo por você hoje. Essa é a única cobrança que eu faço. Lucas assentiu repetidamente, incapaz de falar. Suas mãos tremiam sobre a mesa enquanto ele tentava controlar a emoção que ameaçava transbordar. Rafael observou o garoto por um momento, vendo nele um reflexo distorcido de si mesmo 3 décadas atrás. O garçom trouxe o prato principal, e o aroma da carne grelhada encheu o ar. Lucas olhou para a comida com uma reverência quase religiosa. Era o tipo de prato que ele via nas vitrines dos restaurantes quando perambulava pelas ruas. O tipo de comida que pertencia a um mundo completamente diferente do dele.
Enquanto Lucas comia devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último, Rafael puxou o celular e fez algumas ligações rápidas. Sua voz era baixa, mas firme, dando instruções precisas. Quando terminou, guardou o aparelho e voltou sua atenção para o garoto. Lucas, Rafael começou. Me conta sobre sua irmã. Qual é o nome dela? Isabela, Lucas respondeu, limpando a boca com o guardanapo de tecido com um cuidado quase cômico, com medo de sujá-lo demais. A gente chama ela de Bela. Ela tem 8 anos, mas parece mais nova. É pequenininha, sabe? Sempre foi. Minha mãe dizia que ela nasceu prematura, que por isso era frágil. Sua voz embargou ao mencionar a mãe, mas ele continuou. Ela é esperta. Muito esperta. Antes de tudo dar errado, ela estava indo bem na escola. As professoras sempre diziam que ela era a melhor da turma em matemática. Ela sonhava em ser professora também um dia. E agora? Rafael perguntou gentilmente. Agora ela nem vai mais para a escola, Lucas disse, a voz quebrando. Faz 2 semanas que a gente está na rua. Eu tento manter ela limpa, tento arrumar comida, mas é difícil. Muito difícil. E essa febre começou faz 3 dias. Ela treme a noite inteira. Eu fico acordado segurando ela, tentando manter ela aquecida com minha jaqueta. Mas não adianta. Cada dia ela fica mais fraca. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lucas agora. Ele nem tentava mais escondê-las. Eu tô com tanto medo dela morrer. Eu não posso deixar ela morrer. Ela é tudo que eu tenho. A única família que me sobrou. Se eu perder ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Rafael sentiu um aperto no peito. Estendeu a mão e colocou sobre a de Lucas, que estava fechada em punho sobre a mesa. Você não vai perdê-la, Rafael disse com convicção. O Dr. Carvalho é o melhor médico que conheço. Ele vai cuidar dela. E vocês 2 não vão voltar para a rua. Isso eu te garanto. Lucas ergueu os olhos, confuso. Mas... eu não entendo. Por que o senhor está fazendo tudo isso? O senhor nem me conhece. Eu sou ninguém. Rafael apertou a mão do garoto com mais força. Você é alguém, Lucas. Você é um irmão que está fazendo tudo o que pode para proteger sua irmã pequena. Você é alguém que não desistiu, mesmo quando seria mais fácil desistir. Você é alguém que merece uma chance, assim como eu mereci uma chance um dia. Antes que Lucas pudesse responder, a porta do restaurante se abriu com força. Gustavo apareceu rapidamente, seguido por Rogério, o motorista de Rafael. E nos braços de Rogério estava uma menina pequena, enrolada num cobertor grosso. Lucas levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Ele atravessou o salão correndo, tropeçando nos próprios pés descalços, e parou em frente a Rogério. Bela! Ele gritou, a voz desesperada. Bela, eu tô aqui! A menina abriu os olhos lentamente. Eram olhos castanhos e grandes demais para o rosto pequeno e pálido. Quando viu o irmão, um sorriso fraco apareceu em seus lábios rachados. Lucas, ela sussurrou, a voz rouca. Eu sabia que você ia voltar. Lucas tentou pegá-la nos braços, mas Rogério, um homem grande e forte de 50 e poucos anos, balançou a cabeça gentilmente. Ela precisa de cuidados médicos urgentes, garoto. Vem comigo. Vamos levá-la para o 2º andar. Rafael já estava de pé, guiando o grupo para a escada lateral que levava ao andar de cima. Os clientes observavam em silêncio, alguns com as mãos no peito, outros com lágrimas nos olhos. A cena tinha algo de cinematográfico, de irreal. No 2º andar, o escritório privado de Rafael havia sido transformado num consultório improvisado. O Dr. Carvalho já estava lá, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Ele tinha espalhado instrumentos médicos sobre a mesa de mogno e havia uma maca portátil montada num canto. Coloque-a aqui, o doutor instruiu, apontando para a maca. Rogério deitou Isabela com cuidado. Ela estava tremendo violentamente, o rosto coberto de suor apesar da febre. Lucas ficou ao lado da maca, segurando a mão pequena da irmã. O Dr. Carvalho começou o exame, verificando os sinais vitais, olhando a garganta, ouvindo os pulmões.
Seu rosto ficou cada vez mais sério. Pneumonia, ele disse finalmente olhando para Rafael. Avançada. Ela precisa de antibióticos intravenosos imediatamente. O ideal seria levá-la para o hospital, mas sem documentos vai ser complicado, Rafael completou. Exatamente, o doutor confirmou. E ela não tem tempo a perder. Posso tratá-la aqui, mas vou precisar de alguns suprimentos. E alguém vai ter que ficar de olho nela 24 horas por dia pelos próximos 3 dias no mínimo. Rafael não hesitou nem por um segundo. Faça o que for necessário, doutor. Dinheiro não é problema. E eu vou providenciar um lugar para eles ficarem. O doutor Carvalho assentiu e começou a preparar os medicamentos. Lucas observava cada movimento com olhos arregalados, alternando o olhar entre o médico e a irmã. Isabela havia fechado os olhos novamente, mas sua mão permanecia apertada na do irmão, como se fosse a única coisa mantendo-a presa à realidade. Rafael saiu discretamente do escritório e fez mais uma ligação. Quando voltou, havia determinação ainda maior em seus olhos. Ele puxou Gustavo para um canto e falou baixo. Ligue para a dona Carmen, a gerente do prédio ao lado, aquele apartamento no 3º andar que uso para hospedagem, o mobiliado. Diga que vou precisar dele por tempo indeterminado e peça para ela providenciar roupas para um adolescente e uma criança, tamanhos variados para garantir, e produtos de higiene tudo completo. Gustavo anotava tudo rapidamente no celular. Mais alguma coisa, Sr. Mendes? Sim. Amanhã de manhã quero que você leve os documentos dos 2 para o cartório. Vamos providenciar segunda via de tudo. Certidão de nascimento, RG, CPF. E entre em contato com aquela assistente social que ajudou a reforma do orfanato ano passado. A doutora Beatriz. Vamos precisar dela. Gustavo assentiu e saiu para fazer as ligações. Rafael voltou para perto da maca onde o doutor Carvalho já havia inserido uma agulha fina no braço magro de Isabela. A menina nem se mexeu, a febre consumindo qualquer energia que ainda tinha. O antibiótico vai começar a fazer efeito nas próximas horas, o doutor explicou, ajustando o gotejamento do soro. Mas ela está muito debilitada. Quanto tempo vocês estão na rua, garoto? Lucas baixou a cabeça, envergonhado. 2 semanas, doutor. Mas a gente não comia direito mesmo antes disso. Minha mãe, ela gastava tudo com drogas. Às vezes a gente passava dias só com pão e água, ou nem isso. O doutor Carvalho trocou um olhar significativo com Rafael. Não era necessário dizer em voz alta o que ambos estavam pensando. Aquelas crianças vinham sofrendo muito antes de ficarem na rua. Você também precisa ser examinado, o doutor disse a Lucas. Depois que eu estabilizar sua irmã, vou dar uma olhada em você. Esses machucados no rosto, esses cortes nos pés, tudo precisa ser tratado adequadamente. Eu tô bem, Lucas respondeu automaticamente, mas sua voz não tinha convicção. Era o tipo de resposta que alguém dá quando passou tanto tempo sem ser cuidado que esqueceu o que é receber atenção. Você não está bem, Rafael disse firmemente. E não adianta cuidar da sua irmã se você desmoronar também. Então vai fazer o que o doutor mandar, sem discutir. Lucas abriu a boca para protestar, mas viu algo no olhar de Rafael que o fez apenas concordar com a cabeça. 1 hora se passou. Isabela continuava dormindo, mas sua respiração parecia mais regular. A febre começava a ceder lentamente. O Dr. Carvalho monitorava os sinais vitais a cada 15 minutos, satisfeito com o progresso. Lucas não saiu do lado da irmã nem por um segundo. Suas pernas tremiam de cansaço, mas ele se recusava a sentar. Rafael, percebendo isso, mandou trazer uma cadeira e praticamente forçou o garoto a se sentar. Você não vai ajudar ninguém se desmaiar de exaustão, Rafael disse. Senta, descansa, ela está em boas mãos. Lucas finalmente cedeu, desabando na cadeira como um boneco de pano. Assim que sentou, a adrenalina que o mantinha de pé começou a se dissipar, e a exaustão de 2 semanas nas ruas caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Seus olhos começaram a fechar sozinhos. Não, ele murmurou, lutando contra o sono. Eu preciso ficar acordado, caso ela precise de mim.
Eu fico de olho nela, Rafael disse, colocando a mão no ombro do garoto. Durma um pouco. Vou te acordar se houver qualquer mudança. Lucas tentou resistir, mas seu corpo não obedecia mais. Em menos de 1 minuto, ele estava dormindo profundamente na cadeira, a cabeça caída para o lado, uma das mãos ainda segurando a da irmã. Rafael olhou para aquelas 2 crianças, uma na maca ligada a um soro, outra dormindo exausta numa cadeira, e sentiu algo apertar em seu peito. Eram tantas as crianças que passavam por situações assim. Tantas vidas desperdiçadas, tantos potenciais jogados fora simplesmente porque nasceram nas circunstâncias erradas. O Dr. Carvalho aproximou-se dele, limpando as mãos num pano. Ela vai sobreviver, ele disse baixinho. Pegamos a tempo. Mais 1 ou 2 dias sem tratamento e seria tarde demais. Rafael assentiu, mas não disse nada. Estava pensando em como aquilo poderia ter terminado diferente, se Lucas não tivesse tido a coragem de entrar naquele restaurante. Se Rafael não estivesse lá naquela noite, se ele tivesse feito como Gustavo sugeriu e simplesmente mandado o garoto embora. O que você vai fazer com eles? O doutor perguntou, como se lesse seus pensamentos. Vou dar a eles o que alguém deu para mim, Rafael respondeu. Uma chance, uma oportunidade real de recomeçar, de ter uma vida digna. Você sabe que não é tão simples assim, o doutor disse, cauteloso. Há questões legais. Eles são menores, sem responsável legal. O conselho tutelar vai ter que ser envolvido. Pode ser que os separem, que os coloquem em abrigos diferentes. Rafael virou-se para o doutor, e havia aço em seus olhos. Então vou fazer o que for necessário para garantir que fiquem juntos. Vou contratar os melhores advogados. Vou usar todos os contatos que tenho. Vou mover montanhas se for preciso. Essas crianças já perderam demais. Não vou deixar que percam um ao outro também. O Dr. Carvalho sorriu levemente, um sorriso que misturava admiração e preocupação. Você sempre foi teimoso, Rafael. É uma das coisas que mais admiro em você. Mas também é uma das que mais me preocupam. Essa batalha pode ser longa e dolorosa. Já enfrentei batalhas piores. Rafael respondeu, olhando para as 2 crianças adormecidas. E nenhuma delas valia tanto a pena quanto essa. A noite avançou. Lá embaixo, o restaurante continuou funcionando, mas com um clima diferente. Os garçons trabalhavam com mais propósito. Os clientes conversavam em tons mais baixos e respeitosos. A história do que havia acontecido naquela noite já começava a se espalhar pelas mesas, ganhando contornos quase míticos. Às 3 da manhã, Isabela finalmente abriu os olhos. Sua febre tinha baixado consideravelmente, e havia um pouco mais de cor em seu rosto. Ela olhou ao redor, confusa, tentando entender onde estava. Lucas! Ela chamou, a voz fraca, mas mais clara que antes. Lucas acordou instantaneamente, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele se inclinou sobre a irmã, segurando seu rosto com as 2 mãos. Eu tô aqui, Bela. Tô aqui. Como você tá se sentindo? Onde a gente tá? Ela perguntou, os olhos grandes percorrendo o escritório luxuoso. Isso é um hospital? É melhor que um hospital, Lucas disse com um sorriso molhado de lágrimas. É um lugar seguro. A gente tá seguro agora. Isabela viu Rafael parado perto da janela e seus olhos se arregalaram. Mesmo doente, mesmo assustada, havia uma inteligência aguçada naquele olhar infantil. Quem é você? Ela perguntou diretamente. Rafael aproximou-se da maca e se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. Meu nome é Rafael. Este é meu restaurante. Seu irmão veio até aqui pedindo ajuda, e agora vocês 2 estão sob minha proteção. Entendeu? Isabela estudou o rosto dele por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele homem. Finalmente, ela assentiu devagar. Você é rico? Ela perguntou com a franqueza brutal das crianças. Rafael soltou uma risada curta. Digamos que sim. Então, por que está nos ajudando? As pessoas ricas nunca ajudam. Elas só olham pra gente como se a gente fosse lixo. A pergunta cortou o ar como uma faca. Rafael sentiu o peso daquelas palavras.
Uma criança de 8 anos já tinha aprendido uma das lições mais amargas da vida. Porque eu já fui como vocês, Rafael disse simplesmente. E alguém me ajudou quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de ajudar. Isabela o olhou por mais um momento, depois virou-se para o irmão. Lucas, você acha que ele está falando a verdade? Lucas olhou para Rafael e havia algo próximo de adoração em seus olhos. Acho que sim, Bela. Acho que ele é uma pessoa boa de verdade, dessas que a gente acha que não existe mais. Isabela pareceu satisfeita com a resposta. Ela fechou os olhos novamente, mas dessa vez não era o sono da exaustão e da febre. Era o sono de quem finalmente podia descansar sem medo. O Dr. Carvalho aproximou-se e verificou os sinais vitais novamente. Excelente progresso, ele anunciou. A febre está quase normal. Se continuar assim, em 3 dias ela estará recuperada. Mas vai precisar de cuidados constantes nesse período. Alimentação adequada, medicação nos horários certos, repouso absoluto. Isso pode ser providenciado, Rafael disse. Gustavo já preparou um apartamento para eles, mobiliado, com tudo o que precisam. E vou contratar uma enfermeira para ficar com eles dia e noite até que a menina se recupere completamente. Lucas olhou para Rafael com os olhos arregalados. Senhor Rafael, eu não sei nem o que dizer. Tudo isso é demais. Eu nunca vou conseguir retribuir. Já disse que você não me deve nada, Rafael repetiu. Mas há uma coisa que você pode fazer por mim. Qualquer coisa, Lucas disse imediatamente. O que o senhor quiser. Rafael sentou-se na beirada da mesa, os braços cruzados. Quando sua irmã estiver recuperada, você vai voltar para a escola. Os dois vão. Vou providenciar as matrículas, os uniformes, o material, tudo. Mas você tem que me prometer que vai estudar de verdade, que vai se esforçar, que não vai desperdiçar essa oportunidade. Lucas engoliu seco, as lágrimas voltando aos olhos. Eu prometo. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Vou estudar, vou me dedicar, vou ser alguém na vida. Vou fazer o senhor ter orgulho de ter me ajudado. Não faça por mim, Rafael disse. Faça por você e pela sua irmã. Faça porque vocês merecem uma vida melhor do que a que tiveram até agora. Gustavo apareceu na porta do escritório, discreto como sempre. Senhor Mendes, o apartamento está pronto. A dona Carmen deixou tudo organizado. Roupas, comida, produtos de higiene. E a enfermeira que o senhor pediu já está a caminho. Deve chegar em meia hora. Ótimo trabalho, Gustavo, Rafael disse. Ele virou-se para o Dr. Carvalho. Ela está em condições de ser transportada até o apartamento? É no prédio ao lado, não vamos longe. Desde que seja feito com cuidado, sim. O soro precisa continuar conectado e ela deve ser carregada numa posição confortável. Mas acho que será até melhor. Um ambiente mais caseiro vai ajudar na recuperação. Rafael assentiu e fez um sinal para Rogério, que havia permanecido discretamente num canto o tempo todo. Rogério, você pode levar a menina? Com muito cuidado. Claro, patrão, Rogério respondeu. Ele se aproximou da maca e, com uma delicadeza surpreendente para um homem tão grande, ergueu Isabela nos braços, tomando cuidado para não desconectar o soro. O grupo desceu as escadas em silêncio solene. Rafael ia à frente, seguido por Rogério carregando Isabela como se fosse feita de cristal. Lucas caminhava ao lado, uma mão segurando a bolsa do soro, a outra tocando levemente o braço da irmã. O Dr. Carvalho fechava a fila, sua maleta médica na mão. O restaurante estava fechando. Apenas alguns funcionários permaneciam, limpando as mesas e organizando o salão para o dia seguinte. Todos pararam o que estavam fazendo quando viram a procissão descer. Havia respeito em seus olhares, algo próximo de reverência. Uma das garçonetes, uma mulher jovem de nome Juliana, aproximou-se timidamente com uma sacola de papel. Senhor Mendes, ela disse baixinho, eu preparei alguns sanduíches e frutas. Pensei que o garoto pudesse estar com fome mais tarde. E a menina também, quando acordar. Rafael sorriu e assentiu, pegando a sacola e entregando-a a Lucas. Obrigado, Juliana. Isso foi muito gentil da sua parte.
A garçonete corou e voltou rapidamente para suas tarefas, mas havia lágrimas em seus olhos. O gesto de Rafael naquela noite tinha tocado não apenas os clientes, mas também os funcionários. Muitos deles vinham de origens humildes, sabiam o que era lutar para sobreviver. Ver o patrão defendendo aquelas crianças tinha despertado algo neles. O grupo saiu pela porta lateral que conectava o restaurante ao prédio residencial ao lado. Era um edifício elegante, mas discreto, com apenas 6 andares. Rafael havia comprado 2 apartamentos ali anos atrás. Um para morar e outro para hospedar pessoas importantes que vinham visitá-lo. O apartamento do 3º andar estava com a porta aberta. Dona Carmen, uma senhora robusta de 60 anos com cabelos presos num coque apertado, os esperava no corredor. "Está tudo pronto, senhor Rafael", ela disse, abrindo a porta completamente. "Deixei comida na geladeira, roupas no guarda-roupa do quarto maior e do menor e produtos de higiene no banheiro. Troquei toda a roupa de cama também. Está tudo limpo e cheiroso." "Você é uma bênção, Dona Carmen", Rafael disse sinceramente. O apartamento era acolhedor, sem ser ostentoso. Tinha 2 quartos, sala ampla, cozinha completa e um banheiro espaçoso. As paredes eram pintadas em tons claros, e havia quadros simples, mas bonitos decorando o ambiente. Era o tipo de lugar que qualquer família de classe média ficaria feliz em chamar de lar. Rogério levou Isabela para o quarto maior e a deitou cuidadosamente na cama queen size, com lençóis novos que cheiravam a lavanda. O Dr. Carvalho pendurou a bolsa de soro num suporte improvisado e verificou novamente os sinais vitais da menina. Lucas ficou parado na porta do quarto, olhando ao redor como se tivesse acabado de acordar num sonho. Suas mãos tremiam. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. "Isso é real?", ele sussurrou. "Tudo isso é de verdade mesmo?" Rafael colocou a mão no ombro do garoto. "É real, Lucas. Este é o lar de vocês agora. Pelo tempo que precisarem." Lucas desabou. Simplesmente desabou. Seus joelhos cederam e ele caiu no chão, soluçando incontrolavelmente. Eram 2 semanas de medo, de fome, de desespero, de dormir com um olho aberto para proteger a irmã, de se sentir completamente impotente diante do mundo. Tudo saiu de uma vez, num choro profundo e doloroso que parecia não ter fim. Rafael se ajoelhou ao lado dele e o puxou num abraço. Lucas se agarrou a ele como um náufrago se agarra a uma boia, chorando no ombro daquele homem que era praticamente um estranho, mas que tinha se tornado sua salvação. "Está tudo bem", Rafael murmurou, sua própria voz embargada. "Vocês estão seguros agora. Eu prometo. Vocês estão seguros." Dona Carmen limpava as lágrimas discretamente com a ponta do avental. Rogério tinha virado o rosto fingindo verificar algo na janela. Até o Dr. Carvalho, acostumado a emergências médicas e situações difíceis, estava com os olhos marejados. Depois de alguns minutos, Lucas finalmente conseguiu se acalmar. Rafael o ajudou a se levantar e o guiou até o banheiro. "Tome um banho quente", Rafael disse. "Tem roupas novas no guarda-roupa. Escolha as que servir. E depois você precisa comer alguma coisa de verdade e dormir numa cama de verdade. Sua irmã vai ficar bem. A enfermeira já está chegando e vai cuidar dela a noite toda." Lucas assentiu, ainda fungando. Ele entrou no banheiro e fechou a porta. Segundos depois, eles ouviram o chuveiro ligando. E logo em seguida, novos soluços abafados pelo som da água. "Ele é forte", o Dr. Carvalho comentou. "Mais forte do que a maioria dos adultos que conheço. Manter uma criança viva na rua por 2 semanas, sem dinheiro, sem ajuda, é quase impossível." "É o amor", Rafael disse simplesmente. Ele ama a irmã mais do que a própria vida, e isso o manteve de pé quando qualquer outra pessoa teria desistido. A campainha tocou. Era a enfermeira, uma mulher competente de 40 e poucos anos, chamada Sandra. O Dr. Carvalho a colocou a par da situação e passou todas as instruções necessárias. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas precisas e anotando tudo num caderno pequeno.
Pode deixar comigo, Sandra disse. Vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Lucas saiu do banheiro 20 minutos depois, transformado. Estava com uma calça de moletom nova e uma camiseta limpa. O cabelo ainda estava úmido, penteado para trás. Sem a sujeira e os machucados expostos, ele parecia mais jovem, mais frágil. Mas também havia uma luz diferente em seus olhos. Esperança. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Dona Carmen já havia preparado um prato com arroz, feijão, frango grelhado e salada. Colocou tudo na mesa da sala e fez um gesto para Lucas sentar. Come tudo, ela ordenou com uma voz firme mas carinhosa. Você está muito magro. Precisa recuperar o peso. Lucas comeu devagar, saboreando cada garfada. Rafael sentou-se em frente a ele apenas observando. Havia tantas coisas que precisavam ser resolvidas. Documentos, questões legais, escola, acompanhamento psicológico. A lista era longa, mas naquele momento, nada disso importava. O que importava era que duas crianças estavam vivas, seguras e sendo cuidadas. Quando Lucas terminou de comer, Rafael o levou até o quarto menor. Era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro coberta por um edredom azul claro, uma escrivaninha de madeira e um pequeno guarda-roupa. Havia até alguns livros numa prateleira na parede. Este é o seu quarto, Rafael disse. Amanhã podemos organizar melhor, trazer mais coisas se você precisar. Mas por hoje, apenas descanse. Lucas olhou para a cama como se fosse um tesouro inestimável. Fazia mais de 2 semanas desde a última vez que havia dormido numa cama de verdade. Suas noites eram passadas em papelões debaixo de pontes, em bancos de praça, sempre alerta, sempre com medo. Senhor Rafael, Lucas disse, a voz hesitante. Eu preciso dizer uma coisa. Preciso agradecer de verdade. Não sei se o senhor entende o que fez por nós hoje. Não foi só comida ou um lugar para ficar. O senhor me devolveu minha dignidade. Me fez sentir que eu sou uma pessoa de novo. Não só um problema que todo mundo quer que desapareça. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele colocou as mãos nos ombros do garoto. Lucas, dignidade não é algo que alguém pode te dar ou tirar. Você sempre teve dignidade. O que eu fiz foi apenas reconhecer o que já estava ali. E espero que você nunca mais esqueça disso. Não importa o que aconteça na sua vida daqui para frente, você tem valor. Você e sua irmã têm valor. Lucas abraçou Rafael com força, e mais uma vez as lágrimas vieram. Mas eram lágrimas diferentes agora, não de desespero, mas de gratidão, de alívio, de esperança renascida. Depois que Lucas finalmente se deitou e fechou os olhos, Rafael voltou para o quarto de Isabela. A menina dormia profundamente, seu rosto tranquilo pela primeira vez em semanas. Sandra, a enfermeira, estava sentada numa cadeira ao lado da cama, verificando os monitores improvisados que o Dr. Carvalho havia deixado. Ela vai ficar bem, Sandra disse baixinho quando viu Rafael. É uma menina forte, vai se recuperar completamente. Rafael assentiu e saiu do apartamento. Rogério e Dona Carmen já haviam ido embora. O Dr. Carvalho esperava no corredor. Você fez uma coisa boa hoje, Rafael, o doutor disse. Mas você sabe que isso é apenas o começo, não sabe? Há um longo caminho pela frente. Eu sei, Rafael respondeu. Amanhã vou começar a resolver as questões legais. Vou falar com a assistente social, com advogados, com quem for necessário. Essas crianças não vão ser jogadas no sistema. Vou garantir que elas fiquem juntas e que tenham tudo o que precisam para ter uma vida digna. E se não for possível? Se as autoridades decidirem separá-los? Rafael olhou o doutor nos olhos, e havia determinação absoluta em seu olhar. Então vou adotá-los, os dois. Não deixarei que sejam separados. O Dr. Carvalho sorriu, balançando a cabeça em admiração. Você percebe que isso vai mudar sua vida completamente, não percebe? Você é solteiro, está no auge da sua carreira. Criar 2 adolescentes traumatizados não vai ser fácil. Nunca pensei que seria fácil, Rafael disse. Mas é o certo. E no final das contas, doutor,
O que vale na vida não são as coisas fáceis, são as coisas certas. Os dois homens se despediram, e Rafael voltou para o restaurante. O estabelecimento estava completamente vazio agora, apenas as luzes de emergência ainda acesas. Ele caminhou lentamente pelo salão, seus passos ecoando no silêncio. Parou na mesa 23, onde tudo havia começado algumas horas atrás. Ainda havia manchas de água no chão onde Lucas havia caído. Rafael olhou para aquelas marcas e pensou em quantas vidas passam despercebidas todos os dias. Quantas pessoas sofrem em silêncio, invisíveis para aqueles que têm o poder de ajudar. Ele pensou em seu Alberto, o homem que havia lhe dado uma chance quando ele não tinha nada. Seu Alberto sempre dizia que cada pessoa que ajudamos é uma semente que plantamos. Nem sempre vemos a árvore crescer, mas ela cresce. E um dia, aquela árvore dá frutos que alimentam outras pessoas. Rafael tinha plantado muitas sementes ao longo dos anos. Havia ajudado funcionários em dificuldades. Havia doado para instituições de caridade. Havia criado programas de capacitação para jovens carentes. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite ele não estava apenas dando dinheiro ou oportunidades. Ele estava salvando vidas, literalmente. Ele subiu para seu próprio apartamento no 5º andar, mas não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. São Paulo era uma gigante de concreto e vidro, cheia de contrastes brutais. Luxo e miséria conviviam nas mesmas calçadas. Sonhos e pesadelos se entrelaçavam nas mesmas ruas. Mas naquela noite, pelo menos para 2 crianças, a cidade havia sido um pouco menos cruel, um pouco mais humana. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons dourados e rosados, Rafael finalmente sentiu o cansaço chegando. Mas era um cansaço diferente. Não era a exaustão de quem trabalhou demais. Era a satisfação profunda de quem fez algo que realmente importava. Ele pensou em Lucas e Isabela, dormindo em segurança pela primeira vez em semanas. Pensou no longo caminho que ainda tinham pela frente, nas cicatrizes que precisariam curar, nos traumas que precisariam ser processados, nos desafios que ainda viriam. Mas também pensou nas possibilidades. Em Lucas voltando para a escola, descobrindo seus talentos, construindo um futuro. Em Isabela realizando seu sonho de ser professora. Em ambos tendo a chance de serem simplesmente crianças, de terem uma infância, mesmo que tardia. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendes, o bem-sucedido dono do restaurante mais prestigiado de São Paulo, se sentiu verdadeiramente rico. Não por causa do dinheiro em sua conta bancária ou do império gastronômico que havia construído, mas porque tinha usado tudo aquilo para fazer a diferença onde realmente importava. Na vida de 2 crianças que apenas precisavam de alguém que as enxergasse, que as tratasse como seres humanos dignos de respeito e cuidado. Alguém que dissesse, com ações e não apenas palavras: sentem aqui, mesmo sem sapatos. Vocês são bem-vindos. Vocês importam. E naquele amanhecer dourado sobre São Paulo, essa mensagem ecoava como um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Não no que guardamos para nós mesmos, mas no que usamos para elevar os outros.